Olá, começa agora o CNT Multinotícias, que tem o compromisso de apresentar conteúdos que vão além do que acontece no dia a dia. Tudo para levar mais informação até você. Então confira os principais assuntos dessa edição. O MEC divulgou uma etapa complementar do SISU para ampliar a ocupação de vagas que sobraram depois da seleção regular. Na UFP, um projeto de jiu-jitsu para mulheres reúne alunas de diferentes idades em um espaço de aprendizado e apoio. E o desmatamento na Amazônia Legal caiu no primeiro trimestre de 2026, segundo o novo levantamento do Amazon. Bancos de leite ajudam mães com dúvidas, incentivam a doação e garantem alimento para bebês internados. Saúde mental em foco. Dados do IBGE mostram o sofrimento de adolescentes brasileiros e reforçam a importância de escuta e perspectiva de futuro. Você acompanha agora no CNT Multinotícias. O Ministério da Educação publicou na última quarta-feira o edital SISU Mais 2026. Essa é uma etapa complementar inédita do Sistema de Seleção Unificada para as pessoas que fizeram a inscrição para o SISU nesse ano. A proposta é ampliar o preenchimento de vagas que permanecem disponíveis nas instituições públicas depois do encerramento da etapa regular do processo seletivo. O SISU Mais funciona como uma extensão do SISU 2026 e não como um novo processo seletivo. Podem aderir apenas as instituições públicas e gratuitas de ensino superior que participaram da etapa regular desse ano, com prazo de adesão entre 4 e 29 de maio, por meio do sistema SISU Gestão. As vagas dessa fase devem estar formalmente disponíveis após desistências, falta de confirmação de matrícula ou encerramento dos prazos previstos pelas instituições. Para os candidatos, a participação também fica restrita para quem participou da etapa regular do SISU. Nessa fase complementar, será possível atualizar informações socioeconômicas, alterar a modalidade de concorrência e escolher até 2 opções de curso, mesmo que diferente daquelas indicadas em janeiro. O MEC informou que o período de inscrição dos estudantes e a divulgação dos resultados serão detalhados depois em edital específico. Essa é mais uma oportunidade para quem participou dessa primeira etapa do SISU e não conseguiu garantir a vaga na universidade pública. Mas é preciso ficar de olho nas datas para não perder essa segunda chance. E na Universidade Federal de Pernambuco, um projeto de jiu-jitsu voltado só para mulheres mostra como o esporte pode ser mais do que treino físico. As aulas reúnem alunas de diferentes idades e transformam a prática em um espaço de aprendizado e apoio mútuo. 2 vezes por semana, a quadra da Universidade Federal de Pernambuco recebe mulheres que encontram no jiu-jitsu mais do que técnica e preparação física. Criado no ano passado, o projeto nasceu com a proposta de oferecer um ambiente exclusivamente feminino, onde as participantes se sintam mais seguras para aprender e também dividir experiências que vão além do esporte. Então, aqui eu acho que nós nos sentimos acolhidas, nós sentimos pertencentes a esse espaço. Ter uma aula feminina não significa somente técnica. Aqui nós podemos nos sentir à vontade para as nossas dificuldades. Muitas vezes a gente chega aqui ansiosa. Numa aula diferente, numa aula feminina, nós conseguimos falar para outra colega: hoje eu não estou muito bem, hoje eu não estou me sentindo muito bem, não estou me sentindo feliz, estou com depressão, estou com ansiedade. Então, nesse momento, a outra colega também, sendo mulher, ela sente o que a outra está passando também, e aí uma consegue ajudar a outra. A iniciativa também tem um lado afetivo. As aulas são conduzidas por Sheila e pela filha Gabriela. E essa parceria ajuda a reforçar um clima de proximidade que aparece dentro e fora do tatame. É muito especial. Para mim, assim, é uma oportunidade da minha vida toda, assim, poder trabalhar com a minha mãe. Porque a gente é muito amiga, a gente sempre foi muito amiga, muito próxima. Então, assim, a gente já trabalhava juntas na nossa empresa desde que eu tinha 19 anos. Então, assim, para mim, tem a família do jiu-jitsu e, acima disso, tem minha família junto comigo, que é uma coisa muito importante para mim. O grupo reúne mulheres de diferentes gerações. Tem adolescente que começou cedo por influência da família e tem aluna que decidiu entrar mais tarde no esporte. No projeto, a idade não aparece como limite, mas como mais uma prova de que o acesso ao esporte pode acontecer em qualquer fase da vida. Existe a dificuldade, que a gente não vai dizer que nela não existe, existe a dificuldade. Mas impedimento não existe não.
A gente vai fazendo, como elas dizem, de acordo com o que a gente tem para oferecer com o corpo e a mente da gente, e vai-se embora, e vai se entregando e se apaixonando cada vez mais, né, pelo esporte. Os efeitos da prática aparecem no corpo, com melhora da postura, da mobilidade e do condicionamento. Mas nesse grupo, muitos relatos apontam outro ganho importante. Eu fiquei mais relaxada, eu tinha muito problema de ansiedade, minha ansiedade melhorou quase que 90% depois que eu estou participando aqui desse projeto, e é isso. O jiu-jitsu atrai quem busca aprender defesa pessoal, mas nesse projeto a força não aparece só na luta, ela também está no pertencimento que se constrói a cada treino. A gente vê que o esporte ele pode criar vínculos, né, fortalecer a confiança e ampliar o acesso das mulheres a espaços que ainda costumam ser marcados pela presença masculina. E daqui a pouco a gente mostra como os números mais recentes do desmatamento indicam redução da devastação na Amazônia, mas também mostram que os desafios de proteção da floresta continuam. É já já. O novo levantamento do Instituto Amazon mostra que a Amazônia fechou o primeiro trimestre de 2026 com queda no desmatamento. Mas mesmo com a redução no acumulado do ano, a derrubada da floresta voltou a crescer em março. Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento do Amazon. Entre janeiro e março de 2026, a área desmatada na Amazônia ficou 17% abaixo do mesmo período do ano passado. No chamado calendário do desmatamento, que vai de agosto a julho por conta do regime de chuvas na região, a queda é ainda maior. Nos 8 primeiros meses, o desmatamento recuou 36% e chegou ao menor nível para o período em 8 anos. O primeiro trimestre de 2026 fechou com uma diminuição de 17% do desmatamento na Amazônia. Os dados do Amazon mostram que a derrubada passou de 419 km² de janeiro a março de 2025 para 348 km² no mesmo período deste ano. Chamamos a atenção, no entanto, para o aumento pontual em março de 17%. Isso reforça a importância dos governos seguirem com as ações de fiscalização e punição dos desmatadores ilegais nos próximos meses, para que consigamos seguir com a tendência de queda. Mas o comportamento do mês de março foi diferente do acumulado. Sozinho, março somou 196 km² de desmatamento. Os estados que mais desmataram em março de 2026 foram Pará, Amazonas e Rondônia. Apesar dessa redução, esses estados seguem em destaque porque historicamente apresentam as áreas mais desmatadas. No recorte do calendário do desmatamento, Mato Grosso, Roraima e Pará lideraram a devastação florestal. Além disso, Roraima foi o único estado a registrar elevação nos números quando comparado com o período anterior, passando de 184 km² para 222 km², uma variação de 21%. Isso no acúmulo entre agosto de 2025 e março de 2026. Os municípios que mais desmataram em março de 2026 foram Nova Ubiratã, Caracaraí e Novo Repartimento. Juntos, eles desmataram 58 km² de floresta. No cenário das unidades de conservação, as que mais sofreram com o desmatamento foram APA do Triunfo do Xingu, no Pará, FES do Rio Gregório, no Acre, e FES do Rio Madeira, em Rondônia. A proteção nas terras indígenas dá sinais positivos. Essas áreas foram as menos desmatadas no mês de março de 2026, indicando um avanço na proteção. Mas mesmo com a participação menor no total do mês, o desmatamento em terras indígenas segue sob vigilância porque atinge áreas que têm papel decisivo na proteção da floresta e dos modos de vida tradicionais. Um ponto positivo foi o cenário visto nas terras indígenas em março de 2026. Esses territórios eles seguem sendo os que menos desmatam. Em março de 2026, eles foram responsáveis apenas por 1% de todo o desmatamento na Amazônia Legal. Outro dado do levantamento ajuda a completar o quadro: a degradação florestal,
que é diferente do desmatamento porque representa danos parciais à floresta, somou 11 quilômetros quadrados em março de 2026. Esse número representa uma queda de 95% em relação ao mesmo período do ano anterior, e o menor nível para março em mais de uma década. No Brasil, menos da metade dos bebês menores de 6 meses recebe aleitamento materno exclusivo. O dado ajuda a explicar por que o apoio à amamentação e ao trabalho dos bancos de leite continuam importantes, né? Além de incentivar a amamentação, os bancos de leite ajudam mães com dúvidas e dificuldades e ainda recebem doações que podem alimentar bebês internados. No Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, em Vitória, esse atendimento mostra como o serviço funciona na prática. O leite materno é considerado referência na alimentação infantil. A Organização Mundial da Saúde e o Unicef recomendam a amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses de vida e continuidade até os 2 anos, com a introdução de outros alimentos a partir do 6º mês de vida. No UCAM, o banco de leite ajuda justamente no incentivo a esse processo e no apoio às mães desde o início da amamentação. Ele, além de alimentar, além de nutrir, ele também é o primeiro medicamento para esse bebê. Então, os benefícios são nutricionais, são de desenvolvimento de fatores e de imunidade nessa criança, alívio de dores, porque também temos o efeito analgésico no leite materno, se tornando o padrão ouro da alimentação, exclusiva por 6 meses e oportuno até 2 anos, para garantir um crescimento e um desenvolvimento adequado. Mas o banco de leite não atende só quem quer doar. Esses serviços também orientam gestantes e mulheres que enfrentam dor, dificuldade na pega ou insegurança para manter a amamentação. Na Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, esse apoio faz parte da rotina de promoção, proteção e incentivo ao aleitamento, ao lado da coleta, do processamento e da distribuição de leite para recém-nascidos prematuros e de baixo peso. O banco de leite ele é aberto a toda mulher que está desde gestante até o desmame do bebê. Então, ele é um serviço tipo um pronto-socorro de amamentação, onde a mulher que tenha dúvidas ou dificuldades pode buscar ajuda. Foi esse apoio que Cristiane procurou quando a filha teve dificuldade para mamar. O atendimento incluiu orientação e ajuste de posição, com o objetivo de manter a amamentação e dar mais segurança à família nesse começo. A dificuldade que eu tive foi principalmente no começo, né? Que ela não pegava o peito direito para poder ela sugar, né? Aí ela chorava muito. Aí acabei entrando com fórmula para poder socorrer ela, né? Mas aí eu quero continuar amamentando. Além do apoio às mães, os bancos de leite também dependem de doação. E segundo o Ministério da Saúde, toda mulher que amamenta pode ser doadora se estiver saudável e não usar medicamentos que interfiram na amamentação. Em muitos serviços, a equipe orienta a coleta em casa, fornece frascos esterilizados e faz a retirada do leite doado, que depois passa por controle de qualidade antes de seguir para os bebês atendidos. Então, ela vai receber todas as orientações de como massagear a mama, de como refrigerar e congelar esse leite. Ela vai receber o vasilhame esterilizado, a etiqueta e uma vez por semana a gente passa para buscar o leite congelado. Então, ela tem 10 dias para encher um frasquinho e um frasquinho alimenta 10 bebês. Então, toda mãe que está amamentando, ela sempre vai ter um pouquinho de leite em excesso e ela pode fazer a doação, basta ligar. O UCAM é um exemplo de um serviço que existe em todo o país, né? Segundo a Fiocruz, o Brasil conta hoje com 237 bancos de leite humano e 249 postos de coleta responsáveis por orientação e apoio à amamentação e também pela distribuição, de leite para os bebês prematuros e de baixo peso. Para encontrar as unidades mais próximas, a referência é a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano e o Disque Saúde 136. E depois do intervalo, a gente fala sobre saúde mental e juventude. Novos dados mostram o tamanho do sofrimento entre adolescentes brasileiros. Confira logo mais.
Butantan se tornou símbolo de ciência, inovação e cuidado com a saúde dos brasileiros. O Instituto é responsável por vacinas e soros que salvam milhões de vidas no país e no mundo. E nesse ano, completando 125 anos, a instituição anuncia novos investimentos e projetos que prometem fortalecer ainda mais a produção de vacinas e medicamentos para o Sistema Único de Saúde. Em meio a prédios históricos, laboratórios modernos e áreas verdes, o Instituto Butantan guarda uma trajetória que se confunde com a própria história da ciência brasileira. Fundado em 1901 para combater surtos de doenças como a peste bubônica, o Instituto se transformou em um dos maiores centros de pesquisa biomédica da América Latina. De lá para cá, foram milhões de doses produzidas de vacina e soro, protegendo gerações de brasileiros. Nos últimos anos, o Instituto voltou aos holofotes durante a pandemia de Covid-19. Foi ali que nasceu uma das vacinas utilizadas para imunizar milhões de brasileiros. E, recentemente, o Instituto iniciou a vacinação com a Butantan DV, a primeira vacina contra a dengue em dose única do mundo, desenvolvida no Brasil. Mas a história de inovação não parou. É a melhor vacina do mundo. Quantas vezes a gente sofreu, e a gente foi vendo isso ano após ano, e ainda sofremos, né? Com a dengue, outras doenças tropicais, com a chikungunya, e agora a gente tem as respostas, nós temos as vacinas sendo produzidas aqui. No caso da vacina da dengue, uma vacina dose única. E daqui a alguns anos essa questão da dengue vai ficar no passado, a gente vai conseguir imunizar a população brasileira a partir do esforço da nossa ciência, do esforço do Instituto Butantan. Uma história construída com ciência, dedicação e um objetivo que continua o mesmo: levar saúde para todos os brasileiros. Os novos dados sobre saúde mental dos adolescentes brasileiros exigem atenção. A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, divulgada pelo IBGE com dados de 2024, mostrou que 3 em cada 10 estudantes de 13 a 17 anos se sentem tristes sempre ou na maior parte do tempo. Mas, para além dos sintomas, especialistas defendem que o enfrentamento desse cenário passa por presença adulta e espaços em que os jovens consigam voltar a enxergar um futuro. A PENSE 2024, Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, traça um quadro preocupante. Além da tristeza frequente, 42,9% dos adolescentes disseram se sentir irritados, nervosos ou mal-humorados por qualquer coisa. Outros 18,5% afirmaram que a vida não vale a pena ser vivida e 26,1% disseram sentir que ninguém se preocupa com eles. O levantamento ouviu mais de 118 mil estudantes em escolas públicas e privadas de todo o país. De todos os números que são ruins, eu vou dizer assim, o que mais me deixou estarrecida, porque tem a ver com o trabalho que a gente tem feito, é esse de que quase 27% dos jovens sente que ninguém se preocupa com eles. Tem uma discussão que a gente tem feito a partir desse trabalho nosso com os grupos e com as famílias, inclusive com as mulheres que também sofrem violência, que eu tenho chamado no livro meu da falha da função adulto no Brasil, né? E o que significa isso? Que por tudo que a gente tem vivido, e assim, acho que aí tem uma coisa que é secular, a gente pode pegar desde as marcas coloniais da violência fundacional do Brasil, a gente pode pegar a demora, enfim, o país que foi o último a abolir a escravidão, a gente pode pegar a violência contra a mulher e o caráter patriarcal que ainda tem a sociedade brasileira, enfim, por todas essas mazelas, a gente se depara nos serviços de saúde com adultos que eu chamo assim que tem falha da função adulto. O que significa isso? Adultos que são frágeis eles mesmos do ponto de vista psíquico. Então, se eu sou uma adulta frágil e estou na função de educadora, eu quero ou agradar os meus alunos, né? Então, todo eu falo que sim, porque eu quero que eles gostem de mim, porque eu preciso que eles gostem de mim para reforçar minha estrutura de funcionamento. Ou ao contrário, né? Outra forma é ser autoritária, ser um pouco violenta, porque aí vou me reforçar e vou fortalecer meu narcisismo, vamos dizer assim, a partir da obediência. São dois caminhos muito ruins para lidar com os jovens. A especialista também relaciona esse cenário a uma combinação de fragilidade nos vínculos, isolamento e falta de espaços de convivência. Esse debate também aparece nas orientações mais recentes do governo federal sobre o uso de telas,
que recomendam o acompanhamento de familiares e educadores durante a adolescência e chamam atenção para riscos à saúde física e mental quando o uso é excessivo. Em 6 anos, a gente passou de fazer tudo presencial a fazer a metade das coisas virtuais, até as aulas, até pesquisas, então assim, e isso priva os jovens, né, de uma coisa que para eles é muito importante, que é do contato corpo a corpo, do sorriso, do olhar, do tato. Eu não sei se você lembra, assim, mas assim, quando a gente vê grupos de jovens num parque, numa praça, muito como que eles se toquem, se empurrem, faz parte do crescer, do experimentar também o próprio corpo. Isto tudo foi meio que substituído. Então, nós temos jovens que estão muito sozinhos. Nós temos jovens que estão aos cuidados das redes sociais. Ontem, eu estava escutando alguém falar assim: você não larga uma criança sozinha na rua à noite, mas larga no seu quarto com um celular. É quase igual ou pior, né? Você não sabe o que vai acontecer. Então, assim, eu acho que isso tem sido um agravante importante. O sofrimento também pode aparecer no corpo e no comportamento. Queda no rendimento escolar, privação de sono, isolamento e mudanças bruscas de humor entram entre os sinais que merecem atenção. Para a especialista, quando a autoagressão surge, ela costuma funcionar como um pedido de ajuda que não encontrou outra forma de se expressar. Na experiência nossa clínica, é assim, o jovem vai para a autoagressão, se catem, se cortam, se machucam, enfim, quando sentem que não tem outra forma de se expressar. Então, se você, assim, os internautas, sou pai, sou mãe, sou tia, sou madrinha, o que eu faço? Escuta, conversa de verdade, sabe? Pergunta, deixa ele falar, não fique dizendo que ele não pode ou que não pode. Eu acho que você pode querer, como pai, como mãe, como tia, como avó, como madrinha, passar valores, transmitir valores. É uma coisa que os adultos sempre fizeram ao longo da história da humanidade. Mas transmitir um valor não pode ser sobre o preço do silenciamento do outro, de não deixá-lo pensar, de não deixá-lo duvidar. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço importante assim, para transmitir. Cada família, seus valores, claro, são diferentes, né? Mas em um marco de uma certa... Para mim, a questão tem a ver com desenvolvimento mesmo, de que essa pessoa entender que nós estamos frente a uma pessoa que ainda está desenvolvendo-se o si mesmo, vou chamar assim. O cenário é preocupante, mas existem caminhos de proteção. O Ministério da Saúde trata adolescentes e jovens como sujeitos de direito e afirma que essa faixa etária precisa de atenção integral, com prevenção de violências e promoção de atenção psicossocial. Na prática, isso passa por escola, família, rede de saúde e políticas públicas que criem pertencimento, projeto coletivo e perspectiva de futuro. Eu acho que o único caminho é ouvi-los, é convidá-los e ouvi-los, convidá-los e ouvi-los, convidá-los e ouvir. E uma vez que eles entram, claro, não vamos ficar sozinhos, a gente tem que ficar cuidando daquilo, dando contorno a esse projeto, trazendo, enfim, informações, professores, assessores, mas eles precisam ter um espaço onde eles possam acreditar que vai valer a pena. Porque eu quero chamar, assim, insistir nisso, assim, essa coisa de a vida não vale a pena, de se sentir triste, de se cortar, de achar... Isto é um grau de desistência do futuro. A gente precisa convencer nossos jovens de que o futuro é deles, não é nosso, é deles. Quando o sofrimento psíquico ele fica muito intenso, né, o cuidado não deve ser adiado. O SUS ele oferece atendimento em UBSs e CAPs, inclusive com serviços voltados para crianças e adolescentes. Em situações de crise ou quando a pessoa precisa conversar imediatamente, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, também atende pelo telefone 188 de forma gratuita, 24 horas por dia. Então, busque ajuda, né? E assim a gente termina o CNT Multi de hoje, mas se você quiser continuar acompanhando os nossos conteúdos, é só acessar o aplicativo gratuito CNT Play ou o portal redecnt.com. E você também pode participar do nosso jornal enviando as suas sugestões através do e-mail cntmulti@redecnt.com.br. Eu agradeço a sua companhia e até amanhã.